Eu tinha clichê, eu distribuo na base de clichê, que é aqueles, para quem não conhece, é um carimbão de chumbo, de zinco, né? Que você punha que reproduzia as fotografias. Reproduzia, era um carimbão. Você distribuía o clichê, não era? Eu levava os clichês. Pronto. Eu precisava fazer rodízio. Eu tinha o sujeito pouco. não tem o trabalho de ter que, nem o custo de mandar fazer o clichê. E eu controlei o pessoal da Folha para me dar o clichê. Depois publicava. Então eles me doavam o clichê e eu saía vendendo nos jornais de padre, que eram jornais pequenos aí, semanários dos padres por aí. Daí peguei Campinas, Sorocaba, São José, clichê Santos, era na realidade era uma placa de zinco que reproduzia o desenho, a fotografia. Exatamente. E que entrava no, vamos dizer assim, no que servia de molde para a impressão das páginas dos jornais. Uma matriz. Né? Uma matriz. Então, depois que comecei a vender nas imediações, né, de Mogi, que em São Paulo eu não estava vendendo naquele tempo. Daí eu percebi que... Isso ainda era a década de 50? Isso era 60. Começo dos 60. Começo dos anos 60. Daí eu vi que o negócio funcionava. E daí, principalmente, funcionava e rendia o suficiente para eu abrir o compasso e sair dos 100 quilômetros que me prendiam por causa da miséria. Então, eu comecei a abrir mais a nossa possibilidade, né, geográfica, até chegar no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, entrei na tribuna da imprensa do Carlos Lacerda, com a história do Piteco. Naquele tempo, eu tinha acabado de passar por uma campanha pela nacionalização da história em quadrinhos, a pedido do governo. Então nós estávamos, os desenhistas todos, havia muitos desenhistas, fazendo revistas principalmente. E nós fizemos a campanha para melhorar um pouquinho a situação da classe, né? Mas alguns jornais achavam que isso era coisa de comunista. Daí, então, eu fui despedido da Folha naquele tempo porque eu não podia fazer a campanha. Virou subversivo porque estava fazendo desenho em quadrinho. Bem, os jornais todos me botaram na lista negra. Foi por isso que eu fui para o interior para vender as tirinhas. Mas quando eu vendi para o jornal do Carlos Lacerda, o pessoal falou, então ele não é comunista, porque o Lacerda está comprando a tirinha. Daí, e quem comprou a tira para me colocar foi o Dines, Alberto Dines. Que está por aí também na ativa. Então, quando eles abriram a tampa, né, daí a Folha me chamou, ainda, você não é comunista, vem aqui para fazer a Folhinha de São Paulo. Me chamaram, daí eu fiquei mais 30 anos desenhando Horácio lá. O Dines tem um programa aqui na TV Brasil chamado Observatório de Imprensa. É uma história boa para o programa dele, para se contar. Ele se lembra muito bem dessa história. E como é que você considera o salto dessa distribuição dos clichêzinhos, manual praticamente, esse salto que levou até a China, por exemplo? Bem, do clichê... Aí você foi para os comunistas mesmo. Dos clichês... logicamente, quando eu comecei a faturar mais um pouquinho, eu podia fazer mais clichês e, consequentemente, ir para mais adiante e espalhar. Durante os primeiros 10 anos de atividade, nos anos 60, eu atingi 300 jornais com o processo. Com 300 jornais, você já pode brincar. Você pode falar, bem, agora está na hora de fazer uma revista, está na hora de fazer licenciamento, alguns desenhos animados. Então, eu tinha isso no meu projeto original, porque eu tinha aprendido isso na redação da Folha. Você nasceu homem de negócio, pô. Não, é sobrevivência. Maurício, nós temos uma pergunta da garotada para você. Vamos lá. Maurício, qual o personagem que você mais gosta? O personagem que eu mais gosto? Todos são meus filhos. A gente gosta de todos os filhos do mesmo jeito. Agora, cada um tem uma história, como todos os filhos têm a sua história também, a sua maneira de falar, de dar as suas saidinhas, as suas tapeadinhas também de vez em quando. E pai e mãe entendem tudo e adoram os filhos. Maurício, por que você, quando criou o núcleo bebê dos seus personagens, você usou o mesmo grafismo que você usa, mas quando você os tornou adolescentes, você usou o grafismo mangá. A meu ver, brilhantemente, mas eu queria saber por que essa escolha. Daí, eu queria fazer a história da Turma da Mônica jovem faz tempo. Tanto que o número 0, que foi publicado pela Panini, foi desenhado há uns 5, 6 anos já.
Mas estava lá, parado, à espera que o estúdio tivesse condições de produzir. É custoso fazer uma revista nova, com desenhos novos, 120 páginas novas, é um negócio complicado, você sabe. Então eu fico esperando o momento. Eu não sei ainda não. Mas você saberia se você fizesse. Esperando o momento. Eu sempre queria. Até que eu percebi também a invasão do mangá, da história em quadrinhos japonesa. E a garotada toda entrando no mangá. Um dia eu chego lá perto do meu filhinho, agora tem 11 anos, mas tinha 9 anos para 10. Eu levei os gibis da Mônica e o Naruto, o gibi do mangá. E ele ficou em dúvida qual que ele pegava primeiro e olhava para mim para não me ofender. Ele estava querendo pegar o Naruto, mas ele também gostava da Mônica. Eu falei, está na hora de eu fazer o meu gibi da Mônica em estilo mangá. Maurício, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com essa história aí, esse banzai aí que você deu. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje o nosso entrevistado é o roteirista, autor de histórias em quadrinhos, Maurício de Souza. Participam dessa nossa entrevista o cartunista Laerte e o jornalista Audálio Dantas. Maurício, nós retomamos a entrevista com mais uma pergunta da garotada. Vamos lá. Queria saber por que o Maurício de Souza mudou a Turma da Mônica, mas eu gostei dos dois jeitos. Olha, mudou para ficar perto do pessoal que estava abandonando a história em quadrinhos tradicional, que antes ia para até 14, 13 anos, estava baixando, né? A infância está encolhendo, e estava chegando no 11, 10 anos. E eu queria acompanhar o meu público. Então, eu criei essa Turma da Mônica jovem para acompanhar, no estilo mangá, que eles gostam, para acompanhar esse meu público. E uma pesquisa recente que nós fizemos, junto com a editora Panini, deu que 50% do público da revista da Turma da Mônica Jovem está na faixa de 10 a 16 anos. Era o que eu queria. Acertamos. Esse povo não acompanhava a Tina e o Rolo, esse núcleo de jovens, assim? A Tina e o Rolo, eles nunca tiveram muita força. Agora nós estamos forçando e lançamos a revista Tina para ter uma revista de adulto, para nós podermos conversar de outros assuntos. Com a criançadinha, a gente vai falar na turma tradicional. Turma jovem, com coisa de jovem. E os adultos vão pegar a Tina, o Rolo, a Pipa. Maurício, você montou, na realidade, uma indústria a partir dos seus personagens, da sua criatividade, para dar sustentação aos seus projetos. Mas isso é entrar numa guerra, né, no mercado editorial, com as multinacionais que produzem história em quadrinhos. Como é que é a sua experiência com relação a isso? Competir aqui dentro, a gente sabe que você é imbatível nisso. Agora, fora, como é que é? Nós estamos conseguindo algumas coisas interessantes também e sem preconceito lá fora. Como o nosso material tem um cunho, tem uma proposta universal, brasileira e universal ao mesmo tempo, nós estamos entrando tranquilamente em, por exemplo, a história do Ronaldinho Gaúcho, em 32 idiomas diferentes. Com a Turma da Mônica, em 20 idiomas diferentes. Então, não há problema nenhum de nós entrarmos em outros países. A criançada recebe a turminha como se fosse da terra, do lugar. Você vende revista em 126 Não, países? atingimos 126 países. Hoje estamos em uns 50 países, aproximadamente. Uma venda Está regular. faltando o desenho animado em larga escala para nós podermos, então, daí enfrentar de igual para igual o pessoal de qualquer lugar.